a Frontal tem uma capacidade imponente de angariar fundos por crowdfunding. Em Portugal, acho que nunca de nós sonhará sequer alguma vez fazer um crowdfunding de 5 milhões de euros e ser bem sucedido. Antes de mergulharmos nesta conversa, tenho que vos dizer que este episódio foi gravado em novembro e por isso o Paulo já não se encontra na Frontal. Mudou-se para a Finlândia e dedica-se ao seu novo projeto de fermentagens juntamente com o Jorge Tomé, o convidado do último episódio. E por isso, e sem mais delongas, seguimos para o episódio. Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal e no mundo. Cerveja Sem Fronteiras é o nome desta nova temporada, onde vamos conhecer os protagonistas da cerveja artesanal pela Europa e, quem sabe, até pelo mundo. Os heróis lusitanos que contribuem para a evolução do panorama cervejeiro além fronteiras. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos connosco Paulo Custódio, que é provavelmente o melhor montador de fábricas português e maior importador de flocos de neve na Holanda. Nasceu em Lisboa em 1978 e trabalhou 15 anos na sua carreira como drug dealer. Ou se usarmos um termo mais politicamente correto, como em marketing e vendas na indústria farmacêutica. Iniciou-se no universo cervejeiro em 2016 na Dois Corvos, ao lado de um dos mais proeminentes cervejeiros portugueses e talvez até do mundo, eu próprio. Iniciou-se como cervejeiro, mas percorreu várias posições na Dois Corvos, como Production Manager e posteriormente como Bob the Builder, assim escrevia o seu cartão de visita. Há 2 anos mudou-se para a Holanda, onde trabalhou como Lead Brewer durante cerca de 12 meses. E logo de seguida seguiu a sua carreira na Frontal, como Project Manager na instalação da nova fábrica da Frontal, onde estamos precisamente aqui. Olá Paulo, bem-vindo. Olá Tiago, sempre um prazer. Estamos, portanto, neste espaço da Frontal, onde se está a construir uma promissora fábrica de cerveja, mas já lá vamos. Primeiro, e a pergunta que se coloca antes de mais é se trouxeste flocos de neve. Sabia que estavas preparado? Foda-se, como tem que ser. Nós trabalhámos juntos durante 4 anos, ensinaste-me palavras como oxímoro, titilante e concupiscência. Concupiscência. Houve alguma coisa mais que fizeste de útil? Possivelmente não. Acho que na Dois Corvos, acho que isso foi o que eu fiz de mais útil, foi educar-te. Foi o ponto alto E foi o ponto alto também da minha carreira de educador, que não foi brilhante. E de resto, na Dois Corvos, acho que ainda fizemos umas coisas, comunalmente, umas coisas bonitas e interessantes. Certo, mas antes disso, tu eras dealer, não é? Dealer de drogas. Fala-me da tua jornada. A minha lamentável jornada de mais de uma década era um emprego. Acabas a faculdade e precisas de ter um emprego e tiraste um curso de Biologia, mas na altura não havia o CSI, portanto, Biologia não servia para nada. O CSI que é? A cena da investigação da policiazita com os DNA e tal, tipo, certo. Impressões digitais, tipo cenas fancy, pá, não havia isso, não havia crime, não era? E então, pronto, não havia necessidade, não tinha uma ocupação que fizesse sentido depois da faculdade. Olha, fui para vendas. E durante esses, ou seja, como é que foi trabalhar numa indústria? Nós falei na altura, há largos meses atrás com o Pardal, da Opsine, que eventualmente foi teu colega de alguma forma, se calhar não direto, mas e se calhar um bocado tentar perceber o que é trabalhar na indústria farmacêutica. Eu suponho que a experiência do Pardal tenha sido mais satisfatória para ele, porque todos também somos pessoas diferentes e, enfim, também fazemos coisas relativamente diferentes, mesmo dentro da mesma indústria. Para mim não era uma coisa que eu tivesse grande apreço por fazer. Fiz porque precisava ter um emprego e era capaz de o fazer, portanto, tinha suficiente capacidade de falar com pessoas e
dá para me comprar alguma coisa, mas e havia partes mais interessantes, claro, a parte da optimização de equipamentos, no fundo, voltamos sempre ao mesmo. Era interessante e eu gostava disso, mas genericamente falando não era uma coisa que eu tivesse assim nunca tive uma grande sedução pelo que fazia, mas também não tinha nada mais que eu achasse, se eu pudesse fazer isto, se eu não tenho este sonho, percebes? Portanto... E tu nessa altura sentiste que alcançaste alguma vez o topo? Não, porque lá está, tens que ter uma certa motivação, claro, para... E o que é o topo também, perceber isso? Bom, depende, suponho que em indústria farmacêutica, se estás em vendas ou se estás em marketing, o topo é chegares ao topo dessa hierarquia, não é? Ou seja, será, eventualmente vais para outro país, vais para a central da central, né? Para os headquarters, seja o que for. Muitas destas empresas são de facto multinacionais e a minha também era. Portanto, o topo seria isso. Olha, no meu caso iria para a Itália, não é? Mas era algo que eu não desejava, francamente. Embora fosse bom e tenha tido muitas coisas positivas, não só a remuneração, mas o facto de poder viajar e o facto de haver formação, de nós não nos podemos deixar ficar para trás desatualizados do ponto de vista de informação, do ponto de vista tecnológico, dentro da nossa área, claro. É uma coisa positiva, é algo que eu gosto de aprender, não é? Portanto, esses seriam se há coisas que eu posso dizer boas acerca dessa experiência, essas são as mais óbvias. E nessas oportunidades de formação, mas que envolvem obviamente viajar, foi quando tiveste eventualmente a primeira introdução ao mundo da cerveja artesanal? Verdade, sim. A minha introdução à cerveja artesanal foi numa altura em que não gostava de cerveja, ou melhor, como muita gente bebia cerveja porque existe, e estamos a falar de macro lagers, macro indústria, mas era um item, era uma coisa que eu bebia, cumpria um efeito, socializar e tudo mais, mas não tinha grande interesse. Numa dessas viagens, sim, nos Estados Unidos, vi uma IPA, que não sabia o que era, e perguntei o que era, fiquei sem saber na mesma, porque India Pale Ale também não te diz realmente nada, não é? Ok, fixe, vou beber isso, achei super amarga, não gostei, pronto, mas estava com clientes e bem, é rojada, pronto. E não, mas foi o primeiro contacto, mas não era numa altura que eu de facto gostasse de cerveja. Mais tarde, efetivamente, quando já comecei a gostar de cerveja, aproveitava as viagens a diferentes sítios e ir a um bar de qualquer cidade onde fosse, e já ia de facto à procura de um bar de cerveja artesanal, ou pelo menos beber cervejas diferentes que não encontrava em Portugal, não é? Mas ou seja, essa foi a tua introdução, mas entretanto nesses 15 anos de trabalhar nessa indústria, um pequeno problema, uma feature técnica. Exatamente, estamos a tentar salvar energia. Pelos pandas. Dizia-te que durante esses 15 anos, eventualmente em Portugal, ficaste exposto à cerveja, se calhar não cerveja artesanal como a conhecemos hoje, mas a procurares beber cerveja diferente. Sim, enfim, não relacionado, mas enfim, quando começo de facto a começar a gostar de cerveja, que não foi assim há tanto tempo, mais ou menos 8 anos, portanto, ou seja, já era para lá de completamente adulto e independente em todas as vertentes, é que comecei a gostar de cerveja. E sim, comecei também em Portugal, claro, a explorar, a ir à procura. Também coincide, para a minha sorte, com o princípio, se calhar, do florescimento de algumas cervejeiras em Lisboa, da Cerveteca também, depois mais tarde outros espaços que abriram, e a maior parte deles ainda se mantêm, mas foi nessa altura em que também foi possível explorar o que é uma barley wine. Não sei, o nome é estranho porque diz cevada e diz wine, ok, eu vou experimentar, pronto, e depois começas a conhecer as pessoas, todas as pessoas do meio, que também facilmente transmitem paixão, não é? E aí, claro, depois comecei de facto a gostar o suficiente de cerveja para pensar, como dizia há pouco, que muito tempo não tinha nenhuma outro objetivo, ou algo que eu quisesse tentar fazer, e depois descobri que cerveja era de facto algo que eu acharia interessante de fazer também, de produzir. E imagino que antes de começares a trabalhar profissionalmente com isso, que tenhas explorado fazer cerveja em casa.
imagino? Sim. Há uma altura em que, quando eu percebo que cerveja de facto é interessante, a primeira coisa que eu começo a fazer é ler livros infinitos e internet, claro, a tentar educar-me. Não há formação em Portugal, pelo menos não há formação formal em Portugal de cerveja, e também na Europa há alguma, mas não está ao pé de casa, e portanto começo a consumir livros, informação, e começo a fazer cerveja em casa, mas já numa lógica em que, quando eu percebi isso, eu vou fazer isto, então já estava na tentativa objetiva de fazer cerveja em casa só para aprender, não é que seja depreciativo, mas no contexto de me preparar para um dia mais tarde poder trabalhar em cerveja e, enfim, chegar à porta de um potencial empregador, não é? Ou de um projeto, e dizer, olha, eu consigo fazer isto, anda lá que eu já fiz isto em casa também, não é? Já estar mais preparado. E sim, fiz cerveja em casa, nunca fiz boa cerveja em casa e não fiz muita, porque depois a Dois Corvos aparece na minha vida de forma algo fortuita, já lá vamos, suponho, mas na altura em que me estou a preparar, finalmente já tenho um equipamento mais ou menos fixe para fazer cerveja em casa, literalmente começo a trabalhar na Dois Corvos e depois já não tens tempo para fazer cerveja em casa, e a minha Braumeister continua a ter uso, emprestei a várias pessoas para que elas também pudessem usar, e nos últimos anos tem sido parte do espólio do Brett Hotel, portanto algumas das cervejas têm sido também feitas algum do meu equipamento, portanto continua a ter uso, mas nunca foi muito usado apenas por mim. E tu, estávamos em 2016, quando tiveste essa oportunidade de entrar no mercado cervejeiro como profissional, e tiveste a possibilidade, talvez a sorte, de trabalhar com alguém excepcional, diria. Tu. Exatamente. Pronto. Confirmo. Foi a maior bênção. A minha questão depois, talvez num tom mais sério, se terá sido isso o catalisador da tua carreira cervejeira? Eu acho que sim, eu acho que não teria percebido que era possível chegar tão alto se não tivesse uma referência. Obrigado. Não tens que agradecer. Claro. Na altura, quando e o teu background, é importante talvez referir no universo da microbiologia, da ciência, que te permite, e se calhar nessa altura, se calhar hoje em dia é mais comum vermos microbiologia aplicada à cerveja artesanal, se calhar há 5 anos atrás seria menos, porque havia poucos profissionais, poucas empresas, poucas cervejeiras, mas também depois pouca aplicação prática da microbiologia. Sim. E nesse ponto de vista, e se calhar comparativamente na altura, trabalhava ao teu lado juntamente com o Pavel, que também tinha um conhecimento de produção de cerveja, mas se calhar não tanto a nível da parte de microbiologia, e queria perceber isso, de que forma é que eventualmente contribuíste, e diria que sim, com conhecimento e com a tua experiência nesse sentido, para o universo cervejeiro. Pronto, nesse contexto específico da Dois Corvos, de facto não existia, ou melhor, em Portugal, as cervejeiras, por serem pequenas e ainda eram mais pequenas na altura, há sempre interesse, as pessoas têm naturalmente interesse em analisar as suas cervejas nas suas mais variadas vertentes, mas muitas das vezes não tens ou tempo ou não tens recursos. Mas a Dois Corvos de facto sempre teve essa vontade de fazê-lo, e pronto, acho que calhou, por ser de ter uma vertente de laboratorial um pouco e de ser biologia, portanto, de ciências da vida, calhou-me a mim chegar-me à frente. Foi um passo que foi uma decisão que se tomou sozinha, não é? A gente vê todas estas coisas em que nós estávamos a tentar ser melhores e a fazer mais coisas e melhores coisas e mais níveis de complexidade nas mais variadas vertentes da cervejeira. Era uma coisa que eu podia fazer, vou fazer isto, não é? Portanto, agarrei esse projeto, fizemos, não sei se fizemos o primeiro laboratório em cerveja artesanal, mas acho que começámos a fazer algo sustentado, que ainda hoje se mantém. Envolvemos teses de mestrado, ou seja, tivemos mestrandos que trabalharam connosco para os seus projetos académicos, que também nos serviram para podermos ficar um bocadinho melhores, mais preparados também para fazer outras coisas, e foi crescendo dessa forma. Acho que sim, acho que tive um papel relevante de ser a transição e de saber o que é que podíamos fazer com o que tínhamos de recursos, e de certa forma depois foi também passar essa pasta a esses mestrandos, e que depois mais tarde alguns deles trabalharam connosco, de facto
executarem e passar a dizer que temos um laboratório e fazer controle de qualidade, de um ponto de vista analítico, regularmente e de forma sistemática. E depois, entretanto, após isso, e talvez passado meses ou algum anos, talvez, passaste a ser Production Manager, e a minha questão era se seria tão óbvio que o Pavel precisava de alguém para organizar a sua vida. Não, acho que era um bocado isso. O Pavel tem o dom, né? Tem a criatividade, mas precisava de um bocadinho de organização por trás, né? E no fundo as migalhas que sobravam eram essas para mim, e eu aceito que tudo que cai do grande Pavel. E sim, mas é isso. E o que é Production Management? Na prática, exatamente, o que é? No fundo, enfim, normalmente o Production Manager é uma daquelas posições. Enquanto tu nunca viste fazer nada, né? Fiquei um bocado. Bom, pelo menos num plano ideal, será garantir que não se perdem oportunidades de despachar serviço de forma eficiente e rápida. Muito disso faltam as palavras em português, scheduling, agendamento. É agendar e perceber, ok, como é que vamos estas 12 cervejas todas para a frente sem andarmos a perder dias, porque, pois, agora perdemos aqui optimização de calendário e de protocolos para que possas ter melhores práticas, fermentar melhor e mais rápido, com mais regularidade, fazer gestão da levedura. Pronto. A panóplia é infinita e depois podes abarcar qualquer uma destas ou todas as áreas, não é? E podes envolver também, não muito o meu caso, francamente, os fornecedores, portanto, gerir o teu estoque, ter certeza que não acaba matérias-primas para que possas continuar a fazer cerveja. Gerir rótulos a tempo. Gerir rótulos a tempo, sim, não, isso foi uma coisa que nunca falhou e, portanto, nunca foi preciso intervir. Pronto, todas essas são vertentes, e também o produto acabado, quando é que vai estar pronto, a integração, a interação com as vendas, não é? E pronto, tentar na maneira possível que todas as áreas se articulem, pronto, neste caso com a produção. Talvez menos a parte criativa, mas mais uma parte. Sim, é uma prática, parte mais logística, técnica e mais desse contexto de não tanto criativo, efetivamente, que possa ser, não é mutuamente exclusivo, mas pelo menos no meu caso, essa foi um pouco deixar o Pavel, né, criar, e o Scott, e fazer o trabalho acontecer. Por falar em Pavel, temos precisamente, aliás, no caso do Pavel não temos uma mensagem em áudio, eventualmente teremos curiosa, tecnicamente já não vai dar para, não sei como é que, estou fedido. Basicamente, Pavel Novak perguntou-te se já passaste férias em Cabo Verde e não percebi muito bem esta pergunta e queria ficar a perceber melhor. Passei umas férias de sonho em Cabo Verde, que basicamente foi a construção da segunda fábrica da Dois Corvos, a fábrica que ainda é atual. Dizias na fábrica da Dois Corvos? Não. Sim, as férias de sonho em Cabo Verde. Claramente a parte técnica de cortar e colar, provavelmente vai continuar tudo seguido. Fica tudo seguido, está tudo bem. Depois quem está a ouvir só em áudio não percebe o que é que está a acontecer, mas tudo bem. Depois faz uma memória descritiva. Mas entretanto estamos a ver imagens precisamente do Cabo Verde, na fábrica da magia da produção. Que são imagens saudosas de passar todo aquele Cabo Verde elétrico. Foram as férias de sonho de, não sei, uns bons meses a preparar a fábrica para nos podermos mudar para lá. Foi um período de tempo suficientemente largo, extenso, para que tu tivesses o teu próprio cartão de visita como Bob the Builder? Sim, e o cintinho das ferramentas para dar uma certa credibilidade à função. E sim, foi outro conseguimento, um momento alto da minha carreira, não tão alto como poder privar contigo, mas ainda assim bastante alto. E sim, foi também um projeto, uma parte interessante do projeto para mim, foi algo que de certa forma eu queria fazer, ou melhor, claro, queremos sempre ter as melhores condições possíveis e fazer as coisas rápido e poder desenvolver, mas nem sempre temos todos os recursos disponíveis, mas
também sentimos como olhamos para as coisas e vemos, olha, fomos nós que fizemos isto, ou neste caso, algumas daquelas coisas, fui eu literalmente que pus aquilo ali e pronto, e que para o bem e para o mal, esperançosamente mais para o bem que para o mal, tiveste um impacto em algo que é importante para mim, que era a Dois Corvos e ainda tenho boas memórias. Pergunto se terá sido, ou seja, eventualmente imagino que tenha sido por necessidade de tu ocupares essa função, mas questiono-me também, porque depois avançando há alguns anos encontramos-nos numa posição semelhante ou numa função equiparável, e pergunto se foram competências que tu ganhaste nesse momento ou se foram competências que tu tinhas que eventualmente puderam ser aplicadas. Tenho uma inclinação mecânica, ou inclinação para perguntar-me como é que as coisas funcionam, ou abrir a caixa e ver o que está lá dentro. Tenho essa inclinação, portanto já sou propenso a isso, mas aprendi muita coisa porque não sabia e fui, ok, como é que nós podemos fazer isto, ou como é que se faz isto, ou pelo menos de uma maneira de fazê-lo, e aprendi muito no processo de fazer essa segunda fábrica do Dois Corvos, ou ajudar em geral, e também na primeira. E depois é de facto uma coisa que eu acho interessante, nomeadamente o que eu acho mais interessante disso, especialmente porque isso também é muito aplicável em cervejeiras, porque normalmente começamos pequenos, né? E depois eventualmente se as coisas correm bem, vais expandindo a tua produção e enfim, a tua marca também. E esse processo de melhoramento e de expansão ocorre muitas vezes que no momento A isto assim já não funciona, não há espaço ou não há coisa, ou dava jeito aqui aquela coisa que não está aqui, então temos de dar aquela volta toda cada vez que fazemos isto e estás a fazer isto repetidamente 8 horas por dia. E como sofres sempre com essas pequenas coisas que não estão no sítio certo, quando fazes a segunda vez ou porque estás a expandir, tentas já agora vou tentar resolver aquela questão que já sei que existe, não é? Para tornar a tua vida no dia-a-dia mais simples, mais fácil, mais confortável. E essa é uma motivação que ainda hoje faz um bocado parte do meu pensamento, dos meus pensamentos de chuveiro, de como é que eu vou fazer ou pôr, onde é que eu vou colocar as coisas, que é um bocado pensar, quando eu estiver a usar isto, ou o Tiago, ou outro cervejeiro ou cervejeira qualquer, se isto não estiver aqui, não é prático. Se estiver aqui, é ok, não é, e qual é a melhor maneira de fazer isso, e ao mesmo tempo também não sobrecarregares o teu orçamento, que inevitavelmente tem sempre alguma limitação, né? Pronto. E, enfim, essa é também outra parte que eu digo que me motiva a fazer isto. Tu falaste em cerveja e para fazer uma ponte brilhante, estamos a beber, neste caso estamos a beber uma cerveja produzida pela Frontal, que será uma... É uma triple, não triple IPA, é uma clássica triple, à moda bélgica, que eu acho que é uma cerveja bastante equilibrada. Eu gosto de triples para beber muito de vez em quando, mas acho que é uma cerveja que faz sentido. É uma cerveja com 8,5% e que me leva precisamente a questionar algo que eu sempre achei curioso, foi algo que tu influenciaste outras pessoas a ter esse procedimento. Não conseguiste ainda fazer com que eu usasse, mas que é algo curioso que talvez se possa chamar de consumo de cerveja aplicado com data-driven, talvez, ou com é uma forma de com análise de dados, em que tu diariamente, dependendo do teu consumo de álcool, ou seja, em quantas cervejas tu bebeste, colorizas? É um código de cores também. Mas como é colorizar? Não. Colorir. Colores. Colorir. Vamos tentar não conjugar esse verbo, tentar arranjar uma forma de das cores, exatamente, as células num Excel, e que te permite posteriormente perceber se nessa semana tiveste um consumo de álcool elevado, eventualmente até nesse mês. E pergunto-me eu, obviamente que a percepção, fazermos a análise é o primeiro passo para poder eventualmente aplicar melhorias ou a fazer alguma... Pergunto-me eu, quando é que isto apareceu, porquê? Apareceu porque começas a trabalhar em cerveja e se já
bebes cerveja frequentemente porque és um apaixonado e, portanto, todas as oportunidades são boas para provar mais cervejas e beber e socializar e estar com outras pessoas que são com quem queres passar tempo. Quando começas a trabalhar em cerveja, tens todas essas valências que já tinhas e acesso a cerveja infinito, né? E pronto, a observação, a casuística mostrava que havia muitos dias de staff beer e muitos dias em que eu bebia demais, e assim, às tantas, sentindo que, de facto, beber demais, que estou a beber demais, o primeiro passo é caracterizar. Ok, sim, estou a beber demais, mas quanto? É assim tão horrível, é assim tão fora enfim, aceitável é o que tu quiseres, mas percebes o que eu quero dizer. E, portanto, primeiro foi caracterizar. E continuo, nunca deixei de fazer o calendário, comecei a fazer possivelmente logo no primeiro, segundo ano que estava a trabalhar na 2 Corpos e continuo até hoje. Sentiste que, e eu eventualmente reconheço mais ou menos essa necessidade de medir, ou seja, em algum momento sentiste que o facto de bebermos álcool diariamente que pudesse causar, ter impacto negativamente Seguramente, e retrospectivamente é ainda mais fácil ver isso, e se calhar também à medida que vamos ficando mais velhos, a recuperação já não é assim tão fixe ser o rockstar de segunda à quinta que por acaso foste para os copos todos os dias. É fixe, mas depois deixa de ser. Mas pronto, como dizia, primeiro caracterizei porque era algo que me começou a preocupar. E de facto, quando começo a olhar para o calendário, portanto, com as cores, né? O tapete começa a ficar mais vermelho, que seria o maior consumo, e menos verde. Depois já começas a ver e observar algumas coisas, que era, por exemplo, as nossas nossas clássicas sextas-feiras em Marvila, eram picos infinitos de cerveja, de volume, de quantidade. Já passar o vermelho e a roxo, não é? Não, já tipo, o ecrã implodia, né, com a perda de cor, ou qualquer coisa do género. E depois mais tarde também é preciso, se calhar, amadureceres esse pensamento, ou não sei se necessariamente porque é que o estás a fazer também, mas ok, o que é que estás a fazer, e depois começas a ver porque é que eu faço todas as sextas-feiras esta aventura épica com 40 mil pintas, porque é que não podem ser só. E de que forma é que lá está, se calhar estás-me a responder, de que forma é que sentiste o facto de caracterizar o consumo que teve de facto facilmente consequências? Não sei se foi facilmente, mas até há um impacto positivo para mim, claro. Isto não há aqui nenhuma tentativa de evangelização, não é? Para mim é uma coisa que eu acho que me assiste e é interessante, e se os seus amigos querem, passa uma cópia do fecheiro e as pessoas fazem, se quiserem me deixar de preencher, está tudo bem, né? É só para elas, não tem mais interesse para além desse. Eu senti seguramente que com o tempo, porque consegues olhar para trás e consegues, por exemplo, ver, este mês isto foi uma loucura. Ok, e não há mal nenhum nisso, então se calhar no mês a seguir tens um pouco mais de incentivo também para dizer, quando vês aquele elemento de gamification, de quando estás a ver coisinhas a verde e os teus números, as tuas métricas aparecem a verde porque, né, código de cores, as coisas boas, dizer, este mês está a ser fixe. Pronto, e também acabas por estabelecer isso, e se calhar é uma de muitas ferramentas para, enquanto ponderas e questionas os teus hábitos, sejam eles quais forem, mas neste caso o consumo de álcool, não nos podemos aliar do facto que o nosso trabalho, a nossa indústria, somos produtores de álcool e tem toda a vertente de elementos positivos, de socialização e de paixão e de interesse e de motivação, e até acho de alguma inclusão, pelo menos na nossa indústria artesanal acho que sente-se inclusão em muitas vertentes. E já não sei o que é que estava a dizer, perdi-me, mas basicamente tem um impacto e depois, positivo a longo prazo. Para mim, pronto. Uma das pessoas com quem precisamente, aliás, uma das pessoas com quem partilhavas algumas destas noites ou tardes de pós-trabalho, precisamente uma ex-colega tua, que te deixou uma mensagem de áudio e que precisamente te dará, creio, a oportunidade de elegeres a pessoa, não sei, vamos ouvir? Vamos ouvir. Melissa. Aliás, Melissa...
São duas perguntas. São duas perguntas na mesma, mas que podem ser separadas. Olá, Paulo Custódio. Olá, Tiago. Daqui fala a vossa ex-colega favorita. Eu tenho duas perguntas, uma mais séria que a outra. A primeira é: ser trabalhador precário na Holanda é diferente de ser trabalhador precário em Portugal? E a segunda é: dos membros da tua antiga equipa, de quem é que tens mais e menos saudades? Agora, qual destas perguntas é séria ou mais séria que a outra, também fica ao teu critério. Beijinhos. Para debaixo do autocarro, como tem que ser. Portanto, eu primeiro aqui, acho que a primeira pergunta, focar no qual dos teus colegas... O que eu tenho mais saudades? Não posso dizer que és tu, né? Porque vai parecer scripted. É verdade, mas se eu digo isso, depois as pessoas vão achar que é fingido. Escolhe outro. Tem outro, pode ser o Pavel, não sei, o Pavel. Tenho saudades do Pavel, Também porque não tenho tempo, não tenho a oportunidade de estar com ele. Contigo, com o Jorge, com a Melissa não tenho também, mas ainda mantemos contacto porque também estamos perto e então tenho mais saudades daqueles que não vejo há anos, não é? E odiamos todos o Figueira? Isso, quer dizer, nem vale a pena dizer, não se dignifica essa pessoa dizendo o seu nome. Mas não tenho saudades nenhumas do Figueira. Nice. Um abraço para o Figueira, mas com cianeto. Certo. A precariedade, não sei se queres... Francamente, nunca senti, profissionalmente, em toda a minha vida, e em cerveja também, nunca senti muita precariedade. Talvez tenha tido sorte, mas pronto, claro que não há empregos, ou já não há vidas não precárias. Acho que é mais fácil ser precário no país onde nasceste, porque tens uma rede de apoio. E quando sais de outro país, neste caso na Holanda, não tens isso. Olhando estritamente entre dois países, se não tivesses alguma família, acho que estás por se calhar um bocadinho melhor na Holanda, mas também suponho que isso seja, cada caso será um caso e haverá pessoas também que passarão dificuldades aqui, que não passariam se calhar em Portugal. Bem, entretanto, fomos visitar ontem à noite, ou talvez de seguida, a magia da edição fará justiça. Fomos visitar o The Bayer, em Breda, e conhecer assim o local de eleição de Paulo Custódio, e que acaba por ser um famoso importador de flocos de neve aqui na Holanda, e conhecer este local também. Eu venho aqui com os meus amigos. É cena para os portugueses do mundo. Tens velhinhos, tens malta da tua idade. Gosto de vir aqui porque está sempre cheio, ou está sempre bem composto, pessoas de todas as idades. Só cá venho quando tenho amigos que me vêm visitar, portanto associo isto à socialização e gosto. Eles fazem cá cerveja, eu basicamente só bebo as cervejas que eles cá têm e que eles fazem cá. Tradição lager, check lager mais ou menos. As cervejas são muito fixe e consegues estar aqui horas, consegues falar, consegues socializar, consegues beber e divertir-te, e chegas a casa na mesma sem morrer, sem nada, e amanhã é o dia. Há várias cervejeiras que têm espaços na cidade, aqui nesta zona mais ou menos central de Breda. Se calhar vou recomendar a Frontal só porque também gosto das pessoas e o sítio até é bastante chill e o gajo tem espaço para estar e é uma cena porreira e claro, para mim é mais fácil porque estou sempre bem. No centro da cidade tens bué de pubs craft beer places, mas muitas vezes tem bué da gente. O que para mim já não é fixe. Não ouves nada. É horrível. Esta zona que eu mais gosto, onde às vezes vou, que é até mais perto onde eu moro, é uma zona de bosque que é grande. Tipo, se fores a pé, andar assim randomly pelo Mast Boss, és capaz de estar 2 horas a andar sem repetir 2 vezes o mesmo sítio. Portanto, até é uma zona assim gradinha, e normalmente é isso que eu faço ao fim de semana ou isso. Levo binóculos para ver pássaros e o caralho, depois sou acusado de ser pedófilo. Cenas normais. Cheers. Claro. Está bem daqui, eu vou comer isto.
Estamos de volta após ficarmos a conhecer de Bayer, aqui mesmo em Breda, e de ter levado o Paulo ao hospital por ingestão excessiva de álcool, que acabámos por não retratar no vídeo porque achámos que não havia necessidade, sendo assim exatamente o ponto de álcool. Alcoolémico? Não, ele não bebeu muito, na verdade. Algo que perfeitamente alinhado, algo que eu. Se calhar foi a primeira vez que me foi desafiado esse conceito, e a partir daí talvez refletir mais e eventualmente ter uma postura, estar mais atento a essa necessidade de pensarmos sobre isso, que é precisamente o sexismo na cerveja, que eventualmente já falei anteriormente, mas que sinto que foi contigo que eu pela primeira vez pensei neste tópico, que ao longo obviamente nós não estamos neste momento no universo da cerveja artesanal em Portugal, mas potencialmente temos uma percepção do que é que foi, talvez. E a minha questão será nesse sentido. Acho que estamos longe de ter um universo cervejeiro em proporções semelhantes, representativo, e com isso obviamente toda o comportamento, a parte gráfica e de marca também que eventualmente existe por vezes, mas todo este universo, a minha pergunta é se sentes que nos últimos anos, precisamente talvez por se falar um pouco sobre este tópico, se existe melhoria visível. É uma excelente pergunta. Nenhum de nós agora vive em Portugal para ter mais de perto esse pulso, tomar esse pulso. Portanto, não sei, francamente, não sei se está melhor. Gosto pelo menos de pensar que sim, que está um bocadinho melhor. Não diria que há muito ainda espaço, ou muito caminho a percorrer para a inclusão, a igualdade. Enfim, estamos a falar de género, mas podemos falar de qualquer elemento que seja um motivo de exclusão. Motivo de exclusão. Mas no caso específico também das mulheres, ou da pouca presença, ou da forma como as mulheres são tratadas por serem mulheres e, portanto, por si só, então, um motivo de exclusão. Imagino que esteja um pouco melhor, ou quero imaginar que tenho essa vontade de acreditar que está um pouco melhor, mas acho que não está bem. O que, aliás, é um pouco o reflexo de uma sociedade, não é? Não é apenas a cerveja que é assim, mas é pelo menos importante que se fale abertamente sobre isso, que se possa pelo menos trazer para cima da mesa, sem ser, ainda que não possamos trazer soluções, porque se calhar também nenhum de nós será talvez a pessoa mais indicada para isso, mas o facto de podermos pelo menos falar sobre isso é já um bom ponto de partida, e acho que tem havido mais alguma conversa aberta, pública, sobre isso do que se calhar existia há 5 ou 10 anos, ou nunca, não é? Mas porquê achas que isso acontece? É um ponto curioso. Sinto igualmente que se fala mais sobre isso, e pergunto-me porque é que nós falamos mais sobre isso, se será pela indústria cervejeira ser especificamente problemática, ou por outro lado se existe mais discussão sobre eventualmente várias temáticas dentro do meio. Eu acho que há mais discussão porque na sociedade em geral, e não só na portuguesa, é mais discutido, é mais debatido esse tema, o tema da inclusão ou da exclusão, seja por qual for o motivo, é mais discutido hoje do que era discutido há 10 anos, e muito mais do que há 50, e seguramente mais que há 100, não é? Portanto, todas essas perspectivas têm mudado de alguma forma, ou pelo menos há mais awareness de que há certas coisas que simplesmente não são ok, não é? Pronto. Não acho que seja especificamente um problema específico, portanto uma boa aliteração, que não seja um problema específico da cerveja, da indústria cervejeira ou da indústria cervejeira portuguesa, porque acho que vês em todos os sítios, o meu pet peeve, e as nossas conversas muitas vezes começavam por aí, era os nomes de certas cervejas.
ou de certos rótulos ou de certas marcas. Não é só em Portugal que isso acontece, isso verifica-se em muitos sítios, mas essas conotações pejorativas, negativas, associadas, enfim, que são pejorativas para as mulheres, é simplesmente desnecessário. Mas não é só em Portugal, portanto, acho que está um bocadinho melhor, acho que há um pouco mais de tato em relação a isso, e não acho, como dizia, que seja um problema da indústria cervejeira em concreto. É facto que no ambiente de uma cervejeira ou à volta de produção de cerveja e de consumo de cerveja, que é onde nós nos movemos, tens não só as questões normais de trabalho para o homem, não é trabalho para a mulher, que é absolutamente ridículo e que é transversal, não é específico da cerveja, mas depois também tens de facto todos os comportamentos que muitas vezes são potenciados, comportamentos negativos ou que não de assédio, por exemplo, não só necessariamente, mas é um bom exemplo, que são normalmente potenciados quando as pessoas não têm alguns dos seus filtros ativos, ou seja, pessoas que se calhar quando bebemos, alguns desses filtros deixam de estar tão presentes e que por vezes nos leva também a tomar, a ter atitudes ou ações que não são dignificantes, não deveríamos ter, e se calhar porque trabalhamos com cerveja temos mais oportunidades em que essas coisas eventualmente podem acontecer. O que é que tu achas que seria um mundo ideal, de certa forma, e o que é que se calhar, e mais prático, o que é que nós poderemos fazer ou o que é que devemos fazer hoje, talvez? O mundo ideal o mundo ideal, a possibilidade de qualquer pessoa poder fazer o que quiser, independentemente de quaisquer características que a determinem de alguma forma, né? Sem que possa haver de facto total inclusividade, o que no fundo significa, neste contexto, não é especificamente que tenhamos que ter ou não paridade, é sentir, ou idealmente, que se esta pessoa, independentemente do seu género, da sua sexualidade, de quaisquer parâmetros que possamos listar, se tem ou não, se sente confortável para trabalhar na mesma indústria contigo. Ou se para trabalhar ao teu lado, ou trabalhar ao meu lado. Pronto, esse é o ideal. O que se pode fazer, diálogo, debate, não deixar de aceitar que há coisas que não estão certas. Às vezes somos nós, eu também, que as tornamos não serem certas, que estamos a ter comportamentos que podem não ser os mais edificantes ou os mais inclusivos. Pronto, e às vezes também temos que aceitar que isso acontece e por vezes não nos deixarmos simplesmente não sermos demasiado resistentes ou não criarmos aquele clássico, não é? O problema não é meu. O problema não é meu, ou agora falta-me um termo assim. Mas é exato, sempre se fez ou sempre se faz, ou eu até sou uma pessoa acordada ou uma pessoa que tem consideração, e é verdade, não quer dizer que sejamos sempre assim, não é? E às vezes quando não estamos certos, pronto, tentarmos falhar menos vezes, tentar não ser assim com outra pessoa, mais uma vez por qualquer que seja o motivo, né, de exclusão. Não tem que ser apenas o género, mas esse é importante, sim, é significativo. No caso da paridade, que não existe tanto no universo cervejeiro, mas que existe no rol de mensagens que foram enviadas, um desequilíbrio tendencialmente para teres mais presença feminina, colocar questões, neste caso a Marta Alves. Olá, Custódia. Sou a Marta, não sei se lembras de mim. Nunca trabalhámos juntos, mas partilhámos bons momentos neste mundo cervejeiro. E a minha pergunta para ti é: foste para a Holanda porque procuravas alargar a tua experiência na indústria, etc., ou foi mesmo só pela guita? Foi pela guita e pelas drogas, né? A Holanda eu vim para cá para ter o grill em diamantes e o casaco de peles. E estou quase, só falta isto. E cocaína, o normal. O sentimento de bom vivan.
Achas que seria também interessante na Holanda haver eventualmente iluminária que não necessite de nos levantarmos para acionar? Não, tens que pensar nos faz pandas. Parte do sonho, tens que pensar nos pandas. E faz parte do sonho, living the dream. Um dia que não tenhas de levantar para voltar a acender a luz. Mas talvez perceber um pouco o que é que te levou em 2020? Eu estou na Holanda faz esta semana 2 anos. O que é que há 2 anos te levou a procurares? Pronto, agora mais a sério, sem ser para além da cocaína e do dinheiro infinito, que enfim, é uma motivação saudável. O que eu comecei a sentir em Portugal foi que era mais comum pessoas virem-me fazer perguntas sobre coisas com que eu podia ajudar, e eu gosto e continuo, espero ser sempre assim, mas faço a apologia de oferecer ajuda sem nenhuma reciprocidade. Mas eram mais as pessoas que me vinham perguntar coisas em que eu podia ajudar, e, como digo, épico, e não havia, cada vez menos havia pessoas, oportunidades de, em Portugal, fazer perguntas, ou seja, de pessoas que não é necessariamente que seguramente há pessoas que sabem muito mais sobre muitas vertentes de cerveja que eu em Portugal, não quer dizer que tenha sempre necessariamente acesso a elas, mas havia essa tendência. No fundo, eu queria continuar a perguntar coisas e quero continuar a aprender, e comecei a sentir que em Portugal já não tinha muitas oportunidades objetivas e diretas em que pudesse fazer esse trabalho de aprendizagem, em que quando tens de te expor um pouco mais, sair da tua zona de conforto para continuares o teu processo de crescimento e de ganhar mais experiência, mais valias, tudo isso. E foi um pouco por isso que senti que era a altura de tentar encontrar algo que pudesse ser, então, nesse aspecto mais aliciante, mais desafiante. A Holanda calhou ser o país onde isso ocorreu, não foi uma escolha deliberada ou específica. Se calhar na altura pensaria talvez num país como o Reino Unido, mais por causa da língua, como primeira opção, mas vim parar a Holanda e cá estou. E na altura começaste a trabalhar na Mors Lethal como lead brewer. O que é que tu viste lá? Eventualmente, quais eram as tuas expectativas e o que é que encontraste? Passada a primeira semana, que é sempre quando se muda de emprego, a pessoa tem sempre aqueles 3 ou 4 momentos que diz o que é que eu fiz, o que é que eu vim fazer da minha vida, porque é que eu tomei esta decisão, e passado isso, que também passou bastante rápido, o que eu senti foi na newsletter, na Mors Lethal, é de facto uma empresa de engenheiros, e foi sempre muito interessante olhar para problemas que sempre existem, não é? Coisas, como é que eu posso fazer isto melhor, ou porque é que isto não corre bem, e ter muito mais soluções, até porque eles, os fundadores, as pessoas que trabalham na newsletter ainda são a família, têm todos uma capacidade prática e técnica de arranjar soluções para coisas. E isso foi muito motivante, porque algumas coisas até eu sabia um pouco mais do que eles, outras aprendi muito, e simplesmente também uma outra abordagem, é um pouco mais pensar em engenharia do que em engenheiro wannabe, engenharia do que em só no resultado final. Como é que chegas lá? Como é que podes chegar lá melhor? Essa foi uma das coisas que eu achei que foi comparativamente uma grande diferença, porque, enfim, calha serem pessoas diferentes. A outra, em relação à cerveja craft na Holanda, é que, enfim, é um mercado mais dinâmico, consome-se mais cerveja, não sei se per capita, mas que cerveja craft tem uma presença em Portugal, na Holanda, que não tem em Portugal, e, portanto, isso também permite que as empresas possam ter um pouco mais estruturadas, né, porque têm mais economia à sua volta, mas uma coisa que eu achei fantástica, e comparativamente com a minha experiência até à altura, foi trabalhar numa empresa em que se determina, nos próximos 3 meses nós vamos fazer estas cervejas, e no final do mês as cervejas estão feitas, e o vendedor já está a trabalhar nas cervejas do mês a seguir.
e que de alguma forma eles são capazes de ter quais as cervejas, ou, aliás, naquele caso específico, creio que as cervejas estão todas vendidas, nem sequer foram feitas. Portanto, há um planeamento épico, pelo menos naquele espaço. Achas que isso, de certa forma, impede alguma criatividade? A falta de espontaneidade que um bom planeamento, será que isso de alguma forma invalida? Acho que não, porque o planeamento não significa dizer que vais sempre fazer a mesma cerveja. Tu podes planear, e é o caso, a Frontal talvez não seja tão organizada, mas também tem esses moldes que, pelo menos eu em Portugal, não sentia que existissem. Acho que não estou a ser injusto, mas se tiver, pronto, é o que é. Tu podes planear que daqui a 6 meses vais lançar uma Barrel Aged. Isso não te limita ao facto de fazeres a Barrel Aged, seja de que forma for, ou IPA, ou em certo estilo de cerveja. Portanto, não acho que seja limitante da criatividade e também te permite depois gerir melhor aquilo que são as tuas expectativas e também que sejas capaz de entregar, que já sabes que vais ter que fazer isto ou aquilo. Qualquer coisa vai sempre acabar por ter que mudar um bocadinho porque a vida nunca é perfeita, mas isso é normal. Mas consegues muito mais facilmente depois encaixar as tuas coisas e consegues aplicar a tua criatividade com a mesma facilidade. Pelo menos não que eu seja um criativo, portanto eu sou lixo, mas acho que não é por aí. E o teu papel enquanto lead brewer significava especificamente ou concretamente o quê? Pronto, a minha função de lead brewer, enfim, é um catch-all term, né? Basicamente nós fomos para lá para trabalhar, eu e o Jorge, fomos para lá para ser mais mãos no trabalho, mas também mostrámos rapidamente que trazíamos coisas que sabíamos fazer melhor e pegámos em coisas que eles faziam bem e outras em que não. Isto não é tão bem quanto é possível e melhorámos tudo. E portanto isso significava fazer cellaring, braçar, por acaso já não braça há uns anos. O Jorge é que ficou com essa parte do projeto e muito bem entregue, mas lidar com como é que separamos a cerveja em condições, como é que garantimos que a cerveja de facto chega até ao final dos seus dias, do tempo de fermentação, quero dizer, de forma mais robusta e exatamente como a gente a quer. Um foco também que é outra coisa que eu aprecio, se calhar a Mosleton faz muito isso, que é a cerveja só está acabada no momento em que entrou na lata. E muitas vezes nós, pelo menos tentámos, muitas vezes depois não o fizemos, mas no BBT ainda tentámos melhorar a cerveja. Porque podia ser um bocadinho melhor, às vezes com adições minerais, seja o que for, mas coisas relativamente simples, mas dá trabalho, porque tens que ainda fazer mais coisas até ao final, mas também dá aquela perspectiva de será que conseguimos ainda fazer um bocadinho de fine-tune? Uma das coisas que estavas a referir era precisamente o facto de tanto tu como o Jorge eventualmente conseguir trazer algo de valor e que à partida imagino eu que fosse uma situação improvável no sentido em que a cena craft em Portugal é muito, muito mais recente, imagino, ou se calhar a nível de cerveja em geral. Como é que dois cervejeiros ou dois profissionais da indústria cervejeira vindos de Portugal conseguem trazer uma visão diferente e agregar? Eu acho que a resposta a essa pergunta, ou melhor, essa questão surge não só na Holanda, mas é transversal. Tu não tens muita formação em cerveja. Tens formação em alguns países muito intensa, como por exemplo na Alemanha, se calhar também no Reino Unido, mas genericamente não é uma coisa que tenha muita formação e, portanto, tens muita gente que sabe fazer porque experimentou e foi construindo o seu próprio conhecimento por experiência própria e por tentativas de falar com os seus próximos e crescer a partir daí, que é absolutamente viável e foi exatamente aquilo que eu fiz e o Jorge também. Mas pronto, há alguns de nós, tu se calhar investiste muito o teu tempo livre, não se calhar, seguramente investiste muito o teu tempo livre em áreas digital, marketing, enfim, senso lato, não na produção, mas que dedicaste muito o teu tempo livre a estudar, a ler, a pensar. Pronto, e nós também fizemos isso com produção, portanto, o Jorge tem uma biblioteca infinita
e eu acho que ele lê os livros, estás a ver? Ou seja, às vezes são coisas tão peculiares como estilos que nenhum de nós sabe que aquele estilo existe, nem saberias de que país é. E a Jorge tipo, tem uma memória patológica, mas vem do facto de ele ter de facto dedicado o seu tempo a isso. E eu também acho que a nossa formação na Dois Corvos foi muito positiva, porque de facto salvámos mais 2 pandas, Tiago. Foi muito positiva porque eu acho que há coisas. Eu aprendi a trabalhar em cerveja na Dois Corvos, portanto, para o bem e para o mal, a minha base veio dali. E eu acho que há muitas coisas que já se faziam, portanto, eu não tive não fui eu que determinei que se faziam assim, que se fazem melhor do que em muitos sítios aqui, por exemplo. Portanto, é fácil tu teres pessoas que sabem muito sobre a cerveja ideal, ou são muito boas em organolético, mas não pensaram muito sobre como é que fazem o CIP. E não é difícil, mas se não pensares nisso, nunca viste outra pessoa fazer diferente, tens mais dificuldade em chegar lá sozinho, é normal. Uma das, precisamente, do passar tempo livre a estudar e a aprender e algo mais, e precisamente falando do Jorge, porque as pontes que eu tenho para fazer são todas absolutamente fluídas, mas que calha bem precisamente neste caso, porque acabou por ser um hobby do Jorge, mas que ele imagino que tenha passado para ti também, e vamos perceber o que é que o Jorge te quer perguntar. Paulo, há uns anos, quando estive de férias, tomaste conta das minhas esculturas para fazer pão em casa. Questiono-me, isso faz de ti a minha massa-mãe? Obrigado. Muito bom. Não sei se queres responder. Não sei como responder, fico só contente de ter estado envolvido neste momento e ter tratado da massa-mãe dos Jorge. Mas há outra questão, talvez mais prática, que eu também estou curioso de perceber. E agora mais a sério, só para acabar, Paulo, qual é a coisa que te mais irrita quando visitas uma fábrica pequena? Um pequeno detalhe que tu pensas, isto seria tão fácil de resolver, mas estes gajos são mesmo idiotas. Obrigado. O meu pet peeve são mangueiras de jardim para as linhas de arrefecimento dos tanques. Não é difícil fazer melhor. Não é preciso ir ao aqui de tratar disso. Certo, e deixa-te desconfortável quando vês isso. Sim. Moderadamente agitado. Entretanto, e se calhar também com a última pergunta do Jorge, eventualmente conseguimos transicionar mais especificamente para a frontal. O que é que eu disse? Transicionar. Se calhar também existe. Transação, exatamente. Vamos ver. Olá, Paulo. Depois de instalar fábricas em Lisboa e na Holanda, será que tu escolhes os empregos em função do dinheiro que podes gastar? Pá, nunca tinha pensado nisto desta forma, mas sim, não é? O próximo já tem que ser 100 vezes maior budget, que deve ser para fazer um foguetão ou uma coisa qualquer. Foguetão de cerveja. Tu há um ano atrás, precisamente, ou mais dia menos dia, vieste precisamente para aqui, onde não especificamente aqui, neste espaço, mas para a frontal, em Breda, e tentar perceber um bocadinho isso. Primeiro, o que é que te trouxe à frontal, e também o que é que encontraste, que se calhar eventualmente não seria o mesmo que encontraste na Mors Lethal? Sim, no final do dia, a primeira e última razão de ter mudado para a frontal foi para fazer a fábrica. Já existia o projeto, já estava em crowdfunding, já estava a mexer, portanto não estive cá desde o primeiro dia, mas existia o projeto e tinha que ser executado e fui convidado e disse, ok, bora lá fazer isso. Foi por isso que vim e tem sido um ano muito gratificante, francamente. Aprendi, mais uma vez, fui obrigado a sair da zona de conforto, algumas coisas já sabia, portanto também já tens uma base. Muitas coisas não sabia e aprendi, e outras
ainda estou seguro que vou aprender com os erros e com alguns sucessos também, espero. Portanto, essa é a razão que me traz cá. E neste caso, aqui, por vezes também, precisamente para não matarmos os pandas, conseguimos ver lá atrás de forma mais ilimitada, não especificamente agora, mas onde nós estamos é um edifício, é um espaço impressionante pela sua dimensão, neste caso, o potencial que tem precisamente de evolução, e obviamente uma fábrica construída de raiz que te permite conseguires ou planeares o que sonhas, certo. pouco desenhada à medida. E acho que, sei lá, eu não tenho a percepção de como é que algo deste género, como é que fazer, neste caso, o project management, talvez, não sei, da construção, o que é que isso significa, quais são os desafios, talvez? O que significa, quando começas do zero, portanto, o espaço existe ou vai existir. Quando começas a ter, pelo menos quando nós começamos a fazer isto ainda, o espaço já está determinado que vai ser exatamente assim, do ponto de vista de estrutura, mas ainda não está construído, é só terra. Nessa primeira fase, depois, enfim, claro que tens que ter os teus fundos e tudo mais. Agora é outro. Agora é outro. O que só tenho que alterar aqui. Onde é que nós íamos? Íamos o que é que significa, o que é que está incorporado em fazer um projeto deste género. Tens muitos meses de preparação, e preparação significa estabelecer o que é que tu vais ter no dia 1 e também o que é que tu pretendes ter no ano 5, no ano 10, tendo em conta o espaço que tens, não é? E que depois de fazeres isto começas a tomar as decisões e a começar a fazer o trabalho preparatório das coisas que tu não podes mudar no futuro. Pronto, podes sempre tentar arranjar novas maneiras de resolver um problema que não sabias que ias ter, isso vai sempre acontecer, mas se começares por saber onde é que eu vou pôr os tanques, ok, se calhar um dia vamos ter tanques infinitamente maiores. Há espaço para eles? Sim, ok. Há peso? Há restrições de peso no chão? Ok. Então reforça o chão agora. Pagas dinheiro, claro. E depois começas a fazer esse jogo de, pronto, até onde é que achas que isso é relevante, né? E sustentável. Uma parte do trabalho é pegar um projeto que foi idealizado, mas que se calhar não foi até ao extremo, e teres que resolver problemas nos entretantos. Isso é muito de papel ou depois é mais prático do dia a dia? É muito. Tu compras uma instalação ou comprometes-te a comprar uma instalação. Acho que não é como comprar um carro, porque no fundo o que tu compraste é uma coisa que se vai mover. Se quisermos usar a analogia de comparativo com um carro, e depois tu vais ter que terminar. Mas vai ter motor elétrico ou vai ter não sei o quê, então, mas se vai ter motor que não é elétrico, como é que tens o depósito? Essas coisas todas. É mais ou menos a mesma lógica. Portanto, quando tu compras a instalação, ou quando pensas eventualmente que vais instalar uma nova fábrica, há milhões de perguntas a responder. Depois de começares a responder às mais essenciais, começas a cair o trickle down de todas as outras coisas. Então está bem, pronto. Então quanto vapor é que eu preciso? Quanta eletricidade, quanto isto, quanto aquilo? Ok, então se eu preciso disto tudo, se eu puser isto do outro lado da fábrica, não vai ser eficiente, porque vai ser super caro pôr uma ponte aqui e a aplicação do outro lado, literalmente do outro lado da rua quase, né? E depois começas a tentar jogar com esse puzzle, e esse puzzle demora meses até acertares, e depois, ok, está fixe, está bom, faz sentido, está orgânico, in and out, todas essas coisas, essas considerações, e vais cada vez mais, estás à procura de quem é que vai executar aquilo, tens equipamento ainda que possas reutilizar, precisas de fazer atualizações ou incrementar, e depois tentas ver como é que isso vai tudo cair e ao mesmo tempo gerir as expectativas de não só entregares a tempo, como entregares sem ultrapassares o teu budget, ou estabeleceres um budget às vezes, dizer, quanto é que tu estás a pensar gastar no ano que vem no aluguer de material e estadia de pessoas que vêm de fora.
Não é? Quer dizer, francamente, se tivesse devia ter tentado responder essa pergunta, mas não saberia, na mesma. Agora já sei porque já aconteceu, não é? Um dos interessante reutilizar um ponto que tu falaste de reutilizar potencialmente equipamento que podes ou não, e neste caso uma parte dos tanques de fermentação usados neste momento na fábrica antiga eventualmente vão ser usados neste Sim, no entanto, e aqui temos uma evolução que acaba por não ser tão gradual, mas mais exponencial eventualmente. E quais são os desafios que isso traz de estares a planear um espaço que é um salto, um degrau alto e não especificamente faseado? Sim, alguns dos desafios de começar o projeto dizendo que vais dar um salto deste muito grande tamanho, em vez de dares saltos mais pequenos, obriga-te, por um lado, a fazer uma perspectiva, uma abordagem ao que tu vais ser daqui a 5 anos, com isso em mente, que normalmente significa que se calhar este espaço vai ser pequeno. E é um bocado estranho que estamos a ter esta conversa, não é? Porque este espaço é enorme, mas na lógica de crescimento que se tenta estipular, talvez seja pequeno. E depois começas com essas quebras em bocados mais pequenos, essas vertentes todas, mas o grande desafio usualmente é que a resposta certa é: se tu já sabes que vais precisar disto dentro de 2 anos, mais vale fazeres agora. Que tu podes dizer sempre isso, né? A tua casa de sonho, seja o que for, né? Com a limitação óbvia que fazes agora, é o dinheiro bem aplicado, mas esse dinheiro tem que existir, que é a limitação que em alguns casos encontramos também aqui. A Frontal tem uma capacidade imponente de fazer crowdfunding, ou seja, de angariar fundos por crowdfunding, imponente. Em Portugal, acho que nunca de nós sonhará sequer alguma vez fazer um crowdfunding de 5 milhões de euros e ser bem sucedido. Portanto, é uma escala de milhões. Mas esse dinheiro existe e, portanto, tens menos dificuldades de ser forçada a apenas olhar ao custo e não olhar ao valor. Não é? Porque se não tens dinheiro, não consegues resolver isto. Se não há dinheiro, não consegues olhar para a premissa de valor, não é? Simplesmente não consegues suportar o custo. E aqui nem sempre é isso, que é uma grande vantagem, pelo menos neste projeto, claro. Mas ao mesmo tempo é inevitável que a resposta certa é ainda mais cara. E tens sempre que fazer compromissos. E no final do dia, é como em tudo, e a gestão do projeto é um bocado isso, é gerir os compromissos. Às vezes é o que é que tu vais começar primeiro, onde é que vais investir primeiro, e o compromisso maior de, no final, naquela data, mais ou menos, idealmente sem teres que ultrapassá-la, vais ter que conseguir começar, não é? Aqui deverás talvez ter esses números mais ou menos a nível de volume. O que é o possível de imediato? Ou seja, e se calhar em latas de cerveja, talvez? É mais fácil hectolitros, mas com o que estamos a instalar agora, quando começarmos, quando tivermos um ano de contínuo produção, se não olharmos ao facto das pessoas não... Temos pessoas suficientes para trabalhar, que é um desafio importante, não só na Holanda. Acho que facilmente com os tanques instalados fazemos 25 mil hectolitros. Que isso transformando em latas de hectolitros, 25 mil hectolitros são 2,5 milhões de litros, portanto se forem latas de 33, são 7,5 milhões de latas. É um bocadinho de lata por ano, seria por ano. E talvez, não sei qual seria a resposta disso, um volume maior, e existem algumas métricas especificamente de craft ou não. A minha pergunta é, com o incremento de volume, perde-se alguma coisa do fundamentalismo craft? Eu acho que é inevitável. Enfim, tudo é um compromisso. Tu comprometes uma coisa em detrimento da outra todos os dias da tua vida. E aqui é obviamente a mesma situação aplicada à cerveja. Acho que sim, acho que há coisas que simplesmente se tornam muito difíceis de fazer.
A primeira premissa é a premissa de custo do produto final, em que, em algum momento, quando falamos, já estamos a falar de 7 milhões e meio de latas, 7 milhões e meio de latas são muitas latas. Não há, se calhar, óbices logísticos aqui por agora, temos muito espaço até em altura, mas essas latas têm que ir para algum sítio, têm que ser consumidas por alguém. E, inevitavelmente, mesmo a Holanda sendo um sítio onde se consome muita cerveja, e a Europa, não é fácil, porque há muitas cervejeiras, não é? Há muita oferta e tu vais acabar a vender esses produtos sem nenhum desprimor, enquanto consumidor isso é fantástico, nas grandes cadeias de distribuição, nos supermercados da Holanda e talvez de outros países. E, inevitavelmente, em algum momento, ou já estás ou vais entrar numa guerra de preços. Enfim, guerra não é a palavra certa, mas vais sentir a pressão do preço, seja por competidores ou pelos teus compradores. Vais ter que vender a cerveja relativamente barata e vais ser obrigado a fazer decisões que te permitem ainda fazer boa cerveja. É possível, porque há exemplos disso, não é? Não querendo nomear nomes, mas tens exemplos, se calhar nos Estados Unidos até é mais fácil de pensarmos nisso, de cervejeiras que são astronómicas na sua quantidade de produção e que as cervejas são que não envergonham ninguém e que eu teria prazer em beber ou de ter a oportunidade, fixe. Está aqui esta cerveja, não vou ficar desapontado hoje, não é? Que é também uma das partes melhores destes projetos, como a Frontal e outros, se tornarem de facto mais fácil esse acesso e eventualmente mais barato, claro, à cerveja artesanal. Mas esse processo, e quando começas a crescer em termos de volumes, fisicamente, há coisas que se tornam mais difíceis. Dry hopping continua a ser a mesma coisa e arranjas outras formas de fazer, mas há um momento em que alguém tem que de facto ponderar, mas nós vamos pôr quantos quilos dentro de um tanque? Observando exatamente a mesma proporção que porias no teu tanque pequeno de 60 6 mil litros, mas quando estás a fazer, se for um tanque de 6 mil hectolitros, vais pôr quantas toneladas de lúpulos? Não vais, não... Pronto. E começas eventualmente a tomar alguma decisão tendo em conta um acréscimo de volume no ponto de vista da otimização de custos, de ingredientes. E também ganhas, lá está, quando também tens mais possibilidade de investir, também consegues muitas vezes, alguns outros problemas, consegues ou ultrapassá-los ou melhorá-los por uma forma que te beneficia muito. Podes ter melhores eficiências e tudo mais. E podes fazer melhor cerveja, claro. Podes simplesmente ter finalmente resolvido aquele problema que tinhas insere aqui nome de questão que não conseguias resolver na tua antiga instalação. Não é? Pode ser o embalamento, melhores produto que de facto dura mais tempo em boas condições e que a cerveja é a mesma, mas dura melhor na prateleira do supermercado ou no craft beer bar e tu bebes melhor cerveja durante mais tempo. Portanto, isso já é um ganho épico e isso, se calhar, tu vejo isso bastante nas cervejeiras maiores, de facto há um grande cuidado com isso. Portanto, é objetivamente algo positivo que daí advém e haverá outros pontos em que também ganhas. Portanto, não é uma lose-lose proposition. Precisamente, ou seja, tu falas da questão de eventualmente otimizar para um espaço que, enquanto cervejeiro, será o espaço ideal, ou seja, ter as condições perfeitas para fazer cerveja, eventualmente, que vai de encontro a duas perguntas, de certa forma, que temos, que eu acho que se podem eventualmente mesclar na mesma, da Lara. Oi, então a minha pergunta para o Paulo é: depois destes meses todos a seres engenheiro, ainda te lembras como é que é broar? Beijinhos. E depois também, e acho que pode ir... Agora que fazes de conta que és engenheiro, qual é que foi a sensação de começar a ver uma nova brewhouse a entrar numa fábrica vazia? E como é que te sentes? O que é que preferes? Ser o cervejeiro que faz cerveja ou o engenheiro que monta fábricas? Vou começar por esta segunda, depois tu lembras-me qual era a primeira. Sim. Há espaço para os dois, essa é a parte que eu me considero sortudo, afortunado, de ter a oportunidade de fazer coisas que eu tenho gostado ao longo da vida. E um projeto como este, como eu disse ainda há pouco,
Tem sido um ano muito gratificante, é interessante, não tem sido difícil sair da cama mais do que o normal, mas há motivação, não há nunca aquele... vou fazer isto outra vez. Não, O que acontecia quando tinhas que ver diariamente o Luís Figueira, por exemplo? Por exemplo, sim. Claro, percebo. A minha alma era mais pesada nessa altura. Portanto, essa é algo que é muito interessante, mas também acho que há um prazo, ou seja, se fazer só isso, estás sempre a fazer a novidade, não é? Estás a fazer mais uma nova coisa e eventualmente é interessante, mas então essa novidade depois deixa de ser novidade, não é? Acaba por ser o teu trabalho, é só isto. Pronto. E portanto acho que também há espaço e espero poder voltar a fazer cerveja, a usar instalações, não necessariamente uma que eu tenha ajudado a construir, mas talvez também. Porque não? E a primeira pergunta era se ainda sabias broar. Eu acho que a última vez que eu bracei de forma independente, conhecendo o sistema e sem simplesmente levar o processo de fio a pavio, foi na 2 Corpos e foi num 25 de Abril. E eu sei isto porque não sei se era 25 de Abril, mas era um sábado, íamos lá a um evento qualquer de João Bruas ou qualquer coisa e era sábado, né? Portanto, está bem, eu posso ir. E foi a última vez que bracei, talvez uma avenida, uma coisa assim, ou uma prata. Mais um panda, né? Portanto, já não braço oficialmente. Agora ficamos mesmo sem luz. Pequenos problemas técnicos que decorrem pelo insumo ou consumo de cervejas não de baixo teor alcoólico. Parece mesmo, pá. Mas assim seguimos. E acho que a única pergunta que resta é perceber, precisamente, neste caso, tendo o projeto eventualmente há de ter uma concretização. Já está perto. E precisamente o que é que vem depois disso? Então, o que vem a seguir é acabar este projeto, que são mais 3, 4 meses até isto estar a começar a funcionar. Depois já posso passar a chave ao brewer, ao gajo que ainda sabe abraçar, né? Que claramente não sou eu. E depois o meu futuro passa por terminar, dar como terminado o meu trabalho aqui, com o finalizar desta fase do projeto, que é, no fundo, garantir que a cervejeira pode começar neste novo passo, neste salto, e depois vou para outro sítio qualquer. Mas vou para a Finlândia. Espero trabalhar em cerveja, mas se não trabalhar em cerveja, trabalhar em alguma coisa. Acho que falámos disso um pouco mais cedo. Acho que tive sorte nos trabalhos que tive, nas minhas profissões, e pronto, não querendo ser demasiado advogado de causa própria, mas acho que sempre tive capacidade de profissionalmente lidar e de ter um desempenho ok ou acima da média. Portanto, isto para dizer que, do ponto de vista profissional, sempre tem sido fácil trabalhar em ser competente. Agora também quero poder ajudar, tomar algum tempo para trabalhar mais no crescimento pessoal e não profissional. E neste caso isso passa também por ir para a Finlândia. Muito bem. Um novo destino. Tens outro floco de neve, não? Sou capaz disso, pá. Acho que é um bom... curioso, quantos flocos de neve é que tu normalmente tens no bolso? Normalmente agarro uns quantos. Isto tem uma ciência. Se sei que estão 5 pessoas na sala, já leva a conta, né? Para não deixar ninguém, é chato alguém ficar agarrado, né? Se não, se sou só de backup, tenho 3, 4, que é para depois não ficarem molosos, porque eu penso no consumidor, né? Isto é uma dádiva, mas eu quero que seja um momento positivo, né? Que não quero que depois abras o coisa e está tudo. Depois também não dás demasiado, né? Nunca dar 2 ou 3. Não, isso não faz sentido, isso é derrotar o propósito, né? É só um momento de fixe, olha, fixe. Sabes onde é que isto começou? Eu estive a pensar nisto, foi mais um momento introspectivo, como sabia que íamos gravar isto, eu estive a tentar lembrar-me porque é que eu comecei a fazer isto, ou quando. E isto foi
na sequência da pinhata que a Melissa pinhatou. Depois sobraram repousados infinitos lá pelo chão do ainda então não era a fábrica nova, era só o espaço que ia ser. Terceiro aniversário, né? exatamente. Ou seja, fomos lá só fazer a festa e ficar lá repousados. Depois mais tarde a malta andou a apanhar e o gajo, tinha 3 ou 4 no bolso e por alguma razão não estava a comer, que também comi muitos, com cedo, mas depois foi a cena de já não quer comer mais repousados, isto também já é um abuso, e depois dei a alguém, olha, fixe, obrigado. E depois acabou por começar a partir daí, comecei a ter mais gosto em dar repousados do que randomly, aleatoriamente, do que em comê-los. E foi assim. Depois especializei-me nos bolas de neve porque tinha de escolher um caminho, né? Bem, obrigado por me receberes neste caso. Prazer é todo meu. Obrigado a todos que estão também desse lado e que acompanham esta nova temporada do Quem Bebe por Gosto, que recomeça aqui e segue pela Europa fora e veremos onde é que termina. Deverás subscrever o YouTube e também seguir-nos no Facebook e Instagram para estares a par dos próximos episódios, inclusivamente de poderes ter a oportunidade de participar com mensagens para os próximos convidados e assim me despeço, sendo eu o Tiago Lopes, que comunico cerveja. Este é o Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal e além fronteiras, para aqueles que bebem por gosto e gostam do que bebem.